Olá pessoal, continuando a falar sobre o livro Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Ele vai trazer uma passagem bastante curiosa, bastante interessante, que é quando chega lá em Lucas 7,18, Mateus 11,2, que dizem que João Batista enviou seus mensageiros para perguntar a Jesus se ele era realmente o Cristo. E aí Jesus respondeu: digam-lhes o que vocês acabam de ver. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os pobres se prega as boas novas. Essa passagem, ela está falando sobre os milagres de Jesus, né? Como sendo o cumprimento do Messias. Então, a primeira parte interessante desse texto que ele chama a atenção, o Craig Blomberg, que é essa passagem, ela vai aparecer em Mateus e Lucas e não vai aparecer em Marcos. Então, ela faz parte do chamado Evangelho que. Então, mesmo no Evangelho que, Jesus tinha uma clara consciência do seu papel como Messias e dos milagres. Então, isso não é uma coisa posterior, isso já está lá no Evangelho que. E outra parte interessante dessa passagem é que em Mateus 11:4, né, onde ele vai falando dessas marcas do Messias, né, que elas têm uma referência com relação a Isaías 61. Agora, por alguma razão, Jesus incluiu, então ele falou, quais são as marcas? Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. No Isaías 61 tem tudo isso, só não tem os mortos são ressuscitados. Isso não faz parte dessa passagem de Isaías no Antigo Testamento. Então, por muito tempo se falou assim, pô, então tá errado isso aí, né? Porque essa passagem, ela não existe, né? Só que em Qumran foi encontrado na Gruta 4, né? O rolo 4Q521, em que tem uma passagem de Isaías 61. E nessa passagem de Qumran tem os mortos são ressuscitados. Então, o Craig Evans, ele vai destacar que essa frase do 4Q51, ela, sem dúvida alguma, ela pertence ao conceito messiânico. Isso é o John McCrae que está falando. Destaca que, durante muito tempo, se pensava que João tivesse tido acesso aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, ele achou necessário então não repetir o que já estava escrito lá, e ele conscientemente ele escolheu complementar esses evangelhos, né? Mais recentemente, se parte do princípio que João é, em grande parte, independente dos outros três. E isso explicaria, então, não somente as escolhas diferentes do material, né, como as perspectivas diferentes de Jesus. Com relação à questão da divindade, que se fala, mas a divindade só está em João, né? Ele vai apontar que essa divindade também aparece ali nos evangelhos sinóticos. E vai dar então as passagens. Por exemplo, a passagem do relato que Jesus anda sobre as águas, que está em Mateus 14:22 e Marcos 6:45. A maior parte das versões oculta o grego ao traduzir da seguinte forma as palavras de Cristo: não temam, sou eu. Na verdade, o grego diz: não temam, eu sou. Então, segundo ele, no grego está eu sou. Essas palavras, eu sou, vão ser idênticas a João 8:58, quando Jesus também fala, eu sou. Da mesma maneira que Moisés, na sarça ardente, em Êxodo 3:14, também usa esse eu sou. Portanto, Jesus, ele está se revelando como alguém que tem o mesmo poder divino sobre a natureza
que tem Javé, o Deus do Antigo Testamento. Isso vai aparecer em João e vai aparecer também nos Sinóticos, nessa passagem das águas, que segundo o autor, seria a tradução mais correta, seria eu sou e não sou eu. Outra referência da messianidade de Jesus, né, é o fato de Jesus várias vezes se referir a si mesmo como filho do homem. Isso provavelmente é uma alusão direta a Daniel 7,13, que diz assim: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então, o Craig Blomberg, né, ele explica, né, faz o comentário de que Jesus aí está fazendo está trazendo para si essa expressão filho do homem. Então, ele trata de alguém que se aproxima do próprio Deus na sua sala do trono celestial. Alguém a quem são dados autoridade e domínio universais. Então, a expressão filho do homem, ela destaca essa exaltação e não meramente a humanidade de Jesus. É a figura divina que aparece ali no livro de Daniel. Outro ponto que vai destacar é que os evangelhos, né, pela data mais aceita, né, foram escritos ali Marcos por volta de 70, Mateus e Lucas por volta de 80, João por volta de 90. Agora, todas essas datas, elas ainda estão dentro de uma época que as pessoas, as testemunhas oculares ainda eram vivas. Então, elas poderiam corrigir o texto se tivesse algo errado ali. É uma situação muito diferente, por exemplo, da Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, os relatos que a gente tem esculturas, moedas da época do Alexandre o Grande. Mas os relatos, as narrativas das histórias, elas foram constadas por historiadores como Ariano e Plutarco. E isso mais de 400 anos depois da morte de Alexandre. Foi em 323 a.C. Então, essas histórias, elas são contadas quando todo mundo já tinha morrido, né? E são as histórias que a gente conhece de Alexandre o Grande. E os historiadores, de modo geral, não questionam essas narrativas, né? No caso dos evangelhos, a situação é mais favorável, né? Porque essas narrativas foram construídas como pessoas contemporâneas, né? Então, a situação dos evangelhos ela é bem mais cômoda, né? Então, os evangelhos foram escritos depois de praticamente todas as cartas de Paulo, cujo ministério começou ali por volta dos anos 40. E ali nas cartas de Paulo, nós temos os credos, né, como de Filipenses 2,6, que fala que Jesus era como igual a Deus. E Colossenses 1,15, onde fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, essas passagens que falam do sacrifício vicário de Jesus e de Jesus como Deus, aparece ali em Filipenses e Colossenses, elas são convicções, né, de que os cristãos primitivos já tinham essa perspectiva divina de Jesus. E o credo também de 1 Coríntios 15, né, em que Paulo fala de um credo onde ele está recebendo, ele recebeu aquele credo da comunidade e a comunidade não contesta aquilo. E ali fala de ressurreição e para remir os pecados do mundo. Isso é uma tradição oral que chegou até Paulo de uma forma consistente. Então, esses testemunhos, né, eles
vão firmando a tese de que as teses principais ali do cristianismo, elas já aparecem já nos primeiros grupos, né? Então, e é de uma época em que a tradição oral era majoritária, né? A gente tem que lembrar que na época, vindo do judaísmo, o judaísmo já tinha essa transmissão oral, né? A Torá foi transmitida por uma forma oral por séculos, né? Alguns rabinos, eles ficavam famosos por saberem de cor todo o Antigo Testamento. Então, os discípulos de Jesus, naquele ambiente, né? Seria razoável imaginar que eles soubessem ter uma capacidade de memória muito mais do que a das pessoas atualmente, né? E tinham o cuidado de passar aquilo com exatidão. Então, assim, essa preocupação de transcrição da transmissão oral, ela tinha um compromisso muito maior naquela época do que é hoje, né? Então, ele fala dessa questão, né? E outro ponto que ele destaca é que, assim, boa parte das palavras de Jesus são ditas na forma de parábolas, uma forma poética, né? Não necessariamente como rimas, mas isso tem uma métrica, paralelismos, que facilita a memorização desses textos, né? Então não é uma situação como de telefone sem fio. Telefone sem fio, uma pessoa vai contando para outra e ela até faz a questão de contar embolado, que é para a pessoa não pegar direito e lá na ponta aparecer uma mensagem totalmente diferente, porque a brincadeira do negócio é isso, é que a mensagem seja corrompida, né? A perspectiva desses autores aqui não. A perspectiva é que mantenha essa integridade do texto. Então existe um compromisso muito maior para manter a coerência desse texto. O fato de ter divergências no texto, né, isso sugere, reforça a tese da autenticidade desse texto, né, porque se fossem cópias xerox, as diferentes narrativas, né, você ia imaginar que um copiou do outro, né, exatamente igual. O sinótico, a gente acredita que foi pelo menos um texto comum, porque tem muita coisa comum. Mas João já não acontece isso. Então são textos, é considerado texto independente. Né? Todo historiador ele começaria a suspeitar quando um acontecimento extraordinário ele é relatado de uma maneira absolutamente exata. Né? É razoável supor que algumas passagens vão ter algum tipo de diferença. Né? Um exemplo que ele traça aqui dos demônios de Gadara, né? Ele traça uma possibilidade aqui, o Craig Blomberg, né? Que Gadara era a província e Gerasa era a cidade. É uma possibilidade que pode explicar a diferença. E outra questão é que nas ruínas lá daquela região ali no Mar da Galileia, né? Uma cidade que foi identificada era conhecida como Quersa, e uma palavra hebraica, né? Essa palavra hebraica traduzida, transliterada para o grego, provavelmente soaria, teria o mesmo som que Gerasa. Então é bem possível que essa seja a cidade original. Essa cidade, ela sim, está na beira do Mar da Galileia, né? Gadara e Gerasa não, elas estariam bem fora, bem distantes, né? Quilômetros de distância. Então, é possível que se refira à cidade de Gerasa, na província de Gadara. Então, inclusive Orígenes fala dessa possibilidade de Quersa, né? Então, essa é uma possibilidade, uma aparente contradição que pode ter uma explicação aí, uma transliteração do texto. Muito obrigado, então.